A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. O meu nome é Rosa Marques e hoje eu vou falar com vocês sobre por qual livro devemos começar a ler a Bíblia. Algumas pessoas sempre me perguntam, por qual livro eu devo começar a ler a Bíblia, irmã Rosa? Essa é uma das perguntas mais recorrentes aqui no canal e entre todos os evangélicos que desejam estudar a Bíblia de verdade. Mas neste vídeo eu irei falar sobre esse assunto com vocês, além de dar algumas dicas sobre como você poderá estudar a Bíblia com qualidade. Aí, quando me perguntam por qual livro eu devo começar a ler a Bíblia, olha só, meus amados, a Bíblia não é um livro somente para doutores, pregadores ou teólogos. A Bíblia é para todos. E tendo isto em mente, eu vou te dar algumas dicas práticas que me ajudaram muito quando comecei a estudar a Bíblia de capa a capa. Mas lembre-se sempre, antes de tudo, ore a Deus. Porque antes de saber por qual livro você deve começar a ler a Bíblia, você precisa orar a Deus e pedir a Ele entendimento, sabedoria, para que Ele te ajude. Olhe que no Salmo 119, verso 130, está escrito: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Então, Deus é quem dá entendimento. Veja em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, versículo 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E se você está com vontade de estudar e entender a Bíblia, essa sede só pode vir do Espírito Santo, e Ele estará te capacitando se você orar a Deus com fé. Então comece a ler a Bíblia como uma carta. Quando você recebe uma carta, você lê um parágrafo hoje, uma frase amanhã, mais um parágrafo depois, ou você lê a carta de uma vez? É claro que você lê de uma vez, certo? A mesma coisa se dá com a Bíblia. E eu vou falar já a respeito disso com vocês. Como você vai dever começar a ler a Bíblia. Portanto, eu peço que você pegue a Bíblia a partir do livro que eu vou te dizer. Porque quando me pergunta por qual livro deve começar a ler a Bíblia, a minha dica é que você comece lendo a Bíblia pelo Evangelho de João. Depois o Evangelho de Marcos, e depois o de Lucas e por último o de Mateus. Por que isso, irmã Rosa? Isto porque o Evangelho de João demonstra de maneira mais objetiva os ensinamentos de Jesus. Já o Evangelho de Marcos é simplista na sua proposta, ou seja, é simples, é fácil compreender, já que é um evangelho escrito para o povo romano e para prender a atenção do povo romano era necessário um evangelho curto e que mostrasse somente os fatos principais. E por isso que o Evangelho de Marcos não tem genealogia, por exemplo. Já o Evangelho de Lucas é o evangelho mais técnico, ou seja, cronologicamente é o mais correto, porque foi escrito para os gregos. Era um povo que na época era absolutamente filosófico e se importava em ler os assuntos sequenciais e lógicos. E o Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para os judeus. Por isso ele começa com uma genealogia, já que para o povo judeus é importante que se saiba não somente quem é Jesus, mas ainda é mais importante saber quem vem atrás dele. Por isso a genealogia e tudo o que sucede. Eles queriam saber quem era o pai, a mãe, o avô, o tataravô, o bisavô e assim por aí vai. Então, o que fazer depois que você lê João nessa sequência? Primeiro João, depois você lê Lucas, depois você lê Marcos, depois você lê Mateus. Depois que fizer isso, depois que você lê os evangelhos e compreendê-los, é importante que você compreenda os evangelhos, viu? Aí sim você poderá ler todo o resto. E neste caso, a minha sugestão é que você leia o Novo Testamento, depois que você lê os 4 evangelhos e que compreendê-lo. Você vai ler o Novo Testamento todo e por completo.
E somente depois você deve ler o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento possui um nível maior de dificuldade interpretativa, ou seja, de compreensão. Deu para entender? Ajudei você? Se eu te ajudei de alguma forma, eu te peço, clica em gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho todas para não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal, compartilha com os amigos, com os irmãos nas redes sociais para estar evangelizando e ajudando o canal a crescer, e até porque você é um canal de bênção e você assim vai estar evangelizando. Amém? Então, que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério, toda a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento deste homem e desta mulher para a compreensão da tua palavra, dê sede da tua palavra, fome da tua palavra. Meu Deus, ajude ela a entender, a compreender, a ter esse desejo de estar envolvido com a tua palavra, aprendendo a tua palavra, compreendendo a tua palavra, envolvido na tua palavra. Meu Deus, com o teu Espírito Santo guiando ele e ela toda a verdade para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Amém, minhas amadas. Fica firme, o Senhor é contigo, não te desamparou e jamais te desamparará. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente e até o próximo vídeo.